nas aulas anteriores nós vimos a estrutura principal e como atribuir as primeiras ações, né? DCL era o nosso comando, e a gente aprendeu a abrir a caixa de diálogo, a atribuir funções aos botões, a colocar o valor inicial e também a obter o valor digitado dentro de uma edit box, ok? Como recuperar, como guardar esse valor. Bem, agora nós vamos estudar um a um os outros tiles possíveis dentro de caixas de diálogo, tá? Então vamos começar hoje nessa aula pelos radio buttons, ou botões de rádio, ok? Para isso, primeiramente, para ficar com os conhecimentos armazenados, eu vou fazer o seguinte. Reparem que à medida que eu fui escrevendo os tiles, né, o texto, botão, ele foi colocando na vertical, tá certo? E eu quero agora fazer o seguinte, vamos ver aqui. Eu quero manter isso aqui numa caixa, esses valores agrupados, e vou colocar uma outra caixa aqui do lado. Então, esses textos vão estar em uma coluna, e eu vou construir uma outra coluna, só que ao lado. Então, essa coluna e essa coluna vão estar em linha, em row, tá? Então, como fazer isso aqui lá no Lisp? Eu vou pegar isso daqui. Esse label faz parte da dialog, né, da caixa de diálogo principal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma row. Repare o seguinte, vamos fazer alguns testes. Row, e vou fechar aqui essa row, ok? Alt T I E. Olha lá, ele colocou em linha, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que isso aqui esteja em coluna, tá? Eu pessoalmente eu gosto de chama identar, né, colocar na hierarquia. Então primeiro eu vou colocar assim, column, abro, tá? Delete, enter, e dou um espaço aqui, tá? Para poder manter as coisas na sua hierarquia, tá, ok? Tudo isso aqui faz parte da coluna, tá? O texto, depois o button. Já os atributos, eles estão dentro de button, então eu coloco mais para a direita, né, para manter a hierarquia. Aqui é simplesmente dar 2 tabs em cada uma e fica tudo certo, tá? Então vamos lá, eu tenho uma row, tá? Dentro dessa row eu tenho uma coluna e eu preciso fechar essa coluna, ok? Ó, eu tenho uma row que é feita de uma coluna e aqui fecha a row. Vamos ver como é que tá. Alt T I E, beleza, não mudou nada, tá? Agora, em vez de uma row, eu vou colocar uma boxed row. Olha a diferença que vai fazer. Alt T I E. Olha lá, ele colocou tudo numa caixa, tá? Não sei se dá para ver uma linha delimitando esses elementos, tá? E essa boxed row, como ela virou uma outra tile, né, uma grande tile só a nível de desenho, eu posso colocar um label para ela, tá? Label igual, vamos colocar aqui botões, tá? Um nome qualquer, tá? Chutando botões aqui. Repare que eu não salvei até agora, tá? E é importante até na medida em que você tiver soluções definitivas você ir salvando, tá? Vou salvar. Alt T I E. Olha lá, botões. Beleza? Então, para a gente não ficar perdido aqui, parece que esse texto fica flutuando. Texto. Alt T I E. Ah, só para lembrar que aqui tem um texto, né? Estava vazio, então parece que não tem nada. E outra coisa, a gente vai observar aqui que o valor está coladinho na linha, tá? Então eu tenho outro elemento de desenho chamado spacer. Spacer, ponto e vírgula. Vamos ver? Alt T I E. Exatamente, ele inseriu um espaço aqui embaixo, tá? Se eu inserir mais spacers, Alt T I E, ficou mais longe um pouco, tá, ok? Então, spacer é um espaçador que é muito útil, né, para dar um design, porque as caixas de diálogo elas também têm que ser agradáveis, né, de você manusear, de você trabalhar com elas, tá? Tem que ter um certo bom gosto, ok? Bom, então eu tenho uma row, que nessa row por enquanto só tem essa coluna. Então agora eu vou definir o que? Vou definir a outra coluna, né? Porque a minha boxer row
é feito de uma coluna. Eu vou definir outra coluna aqui. O que ela vai ser? Vai ser uma coluna também, só que vai ser uma coluna de botões de rádio. Então vai ser radio column. Tá? Vai ser uma coluna de botões de rádio, onde vai ter um label, como sempre, né? Que vai ser o que? Escolha a opção. Escolha a opção. Pronto, fecha aspas, ponto e vírgula. Além do label dessa coluna de rádio, ela vai ter o que? Radio buttons. O primeiro vai ser label igual opção 01. Fecha aspas, ponto e vírgula. Eu não estou colocando as keys por enquanto, tá ok? Então a gente vai ver Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e fecho aqui a radio button. Tá ok? Essa aqui vai ser a opção 2 e essa aqui vai ser a opção 3. Tá? Por enquanto eu só desenho, né? Depois que o desenho estiver pronto, a gente começa a trabalhar. Tá ok? Alt T e E. Olha lá. Tem uma boxed row que é formado de duas colunas. Uma coluna é essa e outra coluna é essa, né? Já deu para ver que tem alguma coisa errada aqui, né? O ideal é que tivesse apenas uma menção de duas colunas e uma fosse essa e a outra fosse essa. Então vamos fazer o seguinte, vamos consertar isso lá. Em vez de ter boxed row, vai ter só uma row. Vou dar um Ctrl X aqui, né? E vou colocar aqui, ó, Ctrl V, boxed column, tá? Eu apenas anunciei que vai ter uma linha, tá? E o primeiro elemento dessa linha é uma coluna enclausurada, encapsulada numa box, e a segunda é uma coluna de rádio. Vou salvar, Alt T e E. Olha lá, já está quase bom, tá? Só que o que acontece? Essa row aqui eu deixei com um label, né? Então eu vou apagar esse label aqui que não me interessa mais. Alt T e E. Olha lá, já melhorou, tá? Só que essa aqui faltou um título para ela, né? Ainda que seja opcional. Então vamos colocar aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui para pegar esse aqui, ó, esse que estava escrito aqui. Na verdade, ele pertence a essa tile, que é essa coluna. Alt T e E. Ó, agora já ficou bem parecido com o que eu quero. O que falta? Elas estão desalinhadas aqui, ó, tá vendo? Essa está lá em cima, esse texto está lá embaixo. O que falta aqui? Essa aqui está enclausurada numa caixa, tá? E essa aqui, para que elas fiquem alinhadas, eu também tenho que colocar dentro de uma caixa, tá? Então, em vez de radio column, eu vou colocar boxed radio column. Alt T e E. E agora olha que bonito que ficou. Tudo alinhadinho, né? Sendo que aqui eu posso, por exemplo, ter um espaço pequeno aqui, né? Nessa coluna, opção 2, opção 1 aqui. Então o que eu posso fazer aqui, além dos três radio buttons, eu posso colocar um spacer aqui. Alt T e E. Olha lá, subiram as opções, ficou mais arrumadinho. Tá ok? Eu poderia colocar um spacer, e coloco geralmente aqui depois antes do cancel. Alt T e E. Olha lá, para ele ficar um pouco mais embaixo, né? Então a gente trabalha com esses elementos box e spacer, o design, né? O arranjo da caixa de diálogo, beleza? O layout dela. Então vamos ver agora como operar, como funcionam os botões de rádio. Tá tudo certo aqui, eu salvei. Só que agora eu preciso colocar keys, né, chaves em cada um desses elementos novos, para que eu possa relacioná-los lá no Lisp, tá? Primeira coisa importante, o boxed radio column, esse elemento aqui como um todo, ele é um tile, então ele tem um valor que seria o valor quando eu selecionar a opção 1, a opção 2, a opção 3, tá? E cada botão desse, por sua vez, tem um valor. Tá? Então são duas coisas a trabalhar. A gente vai notar que cada tipo de tile ele tem um jeitão, uma sintaxe de trabalhar que é bem própria. Tá, ok? Então você vai ter que decorar e, lógico, depois que você tiver os principais códigos, né, de forma de trabalhar de cada uma delas, você só vai utilizar
né, copiar, colar em outros Lisps que utilizem a mesma opção. Tá? Então, para minha coluna de rádio, eu tenho aqui, tá? Que igual, estou chamando sempre de caixa 01, vou chamar radcall, tá? Coluna de rádio, beleza? Fecho aspas. Esse aqui, por sua vez, vai ter aqui igual caixa 01 RD01, botão de rádio 01. Fecho aqui. Vou aproveitar esse aqui, Ctrl C, vem aqui Ctrl V e só mudo aqui para o 2, tá? E vem aqui Ctrl V e só muda aqui para 3. Então, como é que funciona essa caixa de diálogo? Vai existir uma variável, tá? Essa caixa de diálogo como um todo, essa coluna como um todo, ela possui uma chave, tá? E cada vez que eu selecionar ou o botão 1, ou o botão 2, ou o botão 3, ele vai mudar uma variável que é o valor dessa caixa de diálogo, tá? Vai ser mais ou menos assim. Vamos ver como é que funciona, né? Primeiro vamos salvar, já está salvo, né? Se eu vou lá agora DCL, tá? Ele abriu, mas não aconteceu nada, tá? Então, quando eu clicar, vamos voltar aqui na caixa de diálogo. Quando eu clicar em um desses botões, tá? O valor dessa caixa de diálogo, dessa coluna, vai ser a chave desse botão, tá ok? Então eu vou dizer para ele o seguinte, vamos na nossa ordem, né? Primeiro set tile, por exemplo, vou colocar aqui radio buttons, tá? Eu vou dizer para ele primeiro set tile, né? Eu quero que comece a caixa de diálogo com a primeira opção selecionada, tá? Então eu vou dizer set tile, que tile? Aí agora eu vou me referir à coluna. Aí como é que é o nome da coluna? Eu vou lá no DCL, o nome da coluna é caixa 01 radcall. Vou dar Ctrl C, tá? Aqui quando eu dou 2 cliques no início da aspa, né, ele seleciona todo o conjunto, tá? Ctrl C, vou voltar lá. Então set tile, Ctrl V, quem vai ser? Eu quero que esteja na primeira opção. A primeira opção é isso aqui, ó. Ctrl C. É o primeiro item, tá? É o key do primeiro botão de rádio. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Lisp 02, Ctrl V, tá? Passo a passo, salvar, vou lá no AutoCAD, carregar novamente, DCL, repara lá, já veio com a opção 1 selecionada, tá ok? Opção 2, opção 3 permite a seleção. Tá? Mas quando eu der OK, se eu entrar de novo, ele volta com a opção 1 selecionada, certo? E como fazer para mudar essa opção? Tá? Eu vou dizer para ele Action Tile, de novo, né? Vou atribuir uma ação Ctrl C, Ctrl V. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, set key radio option, tá? Uma variável que eu estou criando qualquer, $value, o valor da caixa de diálogo, tá? Vou dar um Ctrl C aqui nessa variável para depois eu testá-la no CAD. Então eu vou dizer para ele, ó, essa coluna de rádio, o que ela vai fazer? Qual é o action tile dele? Ela vai fazer com que ao clicar em um elemento ele pegue essa variável, né, e guarde o valor da caixa de diálogo. Vamos ver se funciona. Então vou salvar cá. Então DCL. Então cliquei aqui, ok. Então se eu der exclamação e o radio option, né? Olha lá, ó, caixa 01 rádio 2, beleza? DCL. Por que ele voltou para o 01? Porque eu continuo dizendo que é a opção 1, tá? Então se eu quisesse que ele começasse na última que eu selecionei, eu diria para ele o seguinte,
if, né, se existir esse radio option, o que ele vai fazer? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. O que eu vou dizer? Se existir o radio option, ele vai fazer com que a caixa de diálogo, a caixa 01 radcall seja o que? Exatamente radio option. Se já existir uma variável que guarde esse valor, a coluna vai assumir aquele valor. Se não, ele vai assumir 01. Salvar, carregar. Então, DCL. Olha lá, já abriu com a opção 2. Aqui eu esqueci de mudar, ficou opção 2 duas vezes, né? Ok, quando eu abrir o DCL de novo, olha lá, ficou na última opção. Tá, isso aqui eu corrijo aonde? Lá no DCL, né? Que eu coloquei 3 aqui, né? Esqueci de mudar aqui para 3. O label. Beleza? Então, botões de rádio é dessa forma que manuseia, né? Quando eu clico em um elemento, ele faz com que a caixa assuma o valor, né, da key desse elemento. Tá ok? Então aqui o valor da caixa de diálogo assumiu. Qual é o valor dessa caixa de diálogo? Radio option caixa 01 rádio 03, que é o que? É a key do terceiro botão. Agora uma observação muitíssimo importante. Vamos pegar aqui, por exemplo, o config do CAD-Normal, CFG. Repare o seguinte, aqui eu tenho uma radio column, né? Aqui eu tenho uma row formada de 3 colunas, uma radio column, outra e uma outra coluna que contém botões. Reparem que quando eu mudo aqui desenho em centímetros, reparem que ela muda aqui também, tá? Embora a recíproca não seja verdadeira. Né? Qual é a lógica disso? Às vezes o usuário desenha em centímetros, mas quer cotar em metros. Tá? Mas normalmente quando ele desenha em metros, ele cota em metros, e o normal seria centímetros, cotar em centímetros e assim por diante. Tá? Então essa caixa de diálogo, além de gravar o valor, né, de uma variável que vai determinar se ele está desenhando em metros, centímetros ou milímetros, ela também modifica outra caixa de diálogo. Tá. Nesse caso, ou nesses casos, vamos voltar lá para o Lisp agora. Eu vou recorrer a funções ou subrotinas. Tá? Porque quando você coloca um action tile, tá? Action tile do tile tal, ele faz isso. Aqui ele só permite fazer uma ação. Mas se eu quiser mais de uma ação, né? Se for um cálculo complexo, mudar um monte de coisa, né? Então o action tile vai ser como esse aqui, né, que ele cria uma nova subrotina, tá? Ele direciona a ação desse botão para uma nova subrotina, tá ok? Então eu poderia dizer, por exemplo, aqui, ó, criar uma nova função chamado defun dcl radio 01, tá? Uma função qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome, Ctrl C, aliás, eu vou pegar essa frase aqui, Ctrl C, e vou transferir ela para cá, Ctrl V, tá? E vou pegar o nome da função, Ctrl C, e vou substituir aqui, Ctrl V. Reparem que até o momento eu não mudei absolutamente nada na execução do Lisp, tá? Não esqueçam de colocar comentários aqui. Esse aqui, coluna de rádio. Esse aqui é o botão mensagem, né? Identifique o que é cada função, porque com o tempo vai ter um monte, né? Então você pode se perder. Até aqui eu não mudei nada, tá? Mas se eu quisesse mais de uma ação, por exemplo, além de ele mudar aqui, né, o valor da variável, eu quisesse emitir uma mensagem, por exemplo, alert, opção alterada. Tá? Fechei aqui. Tá? Então o que eu estou fazendo? Quando eu clico, né, o action tile dessa caixa, né, dessa coluna de rádio, é uma função, e essa função pode executar várias coisas. Tá? Então puxo esse action tile para uma função, para uma subrotina fora, extra. Tá? Da mesma forma como eu fiz aqui. Só assim que eu posso ter no action tile mais de uma
ação. Tá ok? Então vou lá, cá, DCL. Quando eu clicar numa opção, qualquer que seja, ó, opção alterada. Cliquei na outra, opção alterada. Porque eu dei um Action Tile para a coluna inteira. Beleza? Ok, então na próxima vez ele já vem aqui e qualquer hora que eu mudar de opção, inclusive clicar na mesma, ó. Tá ok? Eu teria que fazer o filtro para ver se ela é diferente da anterior, tá? Mas eu só queria mostrar que o Action Tile ele executa na mesma linha apenas uma ação. Se eu precisar de mais de uma, eu crio uma rotina, uma subrotina, uma função, dou um nome para ela e jogo ela para fora desse defun aqui. Tá ok? Poderia colocar dentro, mas eu não gosto não. Prefiro colocar do lado de fora para manter as coisas bem organizadas. Tá ok? E essa regra vale não só para botões de rádio, isso vale para tudo. Tá? A minha caixa de diálogo ela poderia fazer outras coisas além de apenas pegar o valor do que eu digitar. E geralmente faz, né? Por exemplo, quando eu coloco lá no CAD Norma, se eu vou lá, por exemplo, no programa de portas e venho aqui e coloco um texto, tá? Ele, ó, valor inválido. Tá? Então ele simplesmente, no nosso Lisp, né, ele simplesmente verificou o valor e aceitou aquele valor. Tá? Então, no caso dessa caixa, esse edit box aqui, ela está direcionada para uma função que pega o valor que eu digitei, transforma numa variável e verifica se essa variável é compatível com o tipo de dado que está sendo solicitado. Tá ok? Então, raramente eu posso dizer que os Action Tiles vão estar uma linha só. Tá? Geralmente, cada tile ele vai direcionar para uma função específica. Tá ok? Pode-se dizer que essa é uma regra geral. Às vezes o comando vai ser dado aqui mesmo, mas geralmente ele conduz a uma função ou ele conduz a um done dialog, quando for uma ação a ser executada fora dessa caixa de diálogo, seja no AutoCAD ou seja abrindo outra caixa de diálogo. Beleza? Então por hoje é só.